No vídeo anterior a gente mostrou como calcular a média de duas notas de um aluno. Vamos salvar aqui o nosso algoritmo da primeira questão, né? A gente não mostrou como salvar, mas vamos mostrar agora. Tem três maneiras, né? Você clica aqui no ícone do disquete para salvar. Você pode em arquivo, né, salvar, ou Ctrl S. Então fica a critério de vocês utilizar um desses três meios para salvar o arquivo de vocês. Então, clicou no botãozinho aqui do disquete. Eu aconselho vocês a criar uma pasta aí no lugar que vocês achem, né, conveniente para salvar os algoritmos da nossa primeira lista. Então eu vou criar aqui na área de trabalho uma pasta chamada lista 1. E dentro dela eu vou salvar aqui o nosso arquivo com o nome lista 1 tracinho Q1. Tá? E a extensão do arquivo que identifica os arquivos do VisualG é .alg. Tá certo? Então crie uma pastinha aí na área de trabalho ou no outro lugar que vocês queiram e salvem o arquivo com o nome lista 1 tracinho Q1. Salvei, tá? Deixa eu minimizar tudo aqui e mostrar para vocês a minha pasta com arquivo lista 1 traço Q1.alg salvo. Então voltando aqui para a lista, a gente vai ler rapidão para começarmos a criar o algoritmo. A questão 2 diz: a imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. A área de um terreno retangular é igual a largura vezes o comprimento. Então, vamos criar um novo arquivo. Ó. Tem um botão aqui com o arquivo em branco. Você pode ir em arquivo novo ou Ctrl N. Aí você apaga tudo isso aqui. Apaguei. E vamos começar do zero. Então a gente mostrou aí nas aulas anteriores que o VisualG, né, ele possui algoritmos com três seções, né? A primeira é algoritmo. Aqui a gente dá um nome aí, né, uma descrição, né, lista, vou colocar assim, lista. Eu já vou colocar o nome do arquivo, né, lista 1 traço Q1. A próxima seção é de variáveis. Aqui eu não vou declarar ainda porque eu quero reforçar o que a gente explicou na aula passada. A terceira seção, ela começa com a palavra início, aí você já fecha logo ela, ó, que é fim, algoritmo. Aqui eu vou inserir três divisões do algoritmo, né, comentando. Então aqui vai ser a entrada de dados, o processamento de dados, e aqui embaixo a saída de dados. Lembrando que os comentários eles são ignorados pelo interpretador aqui do VisualG. Saída de dados. Então, o que a questão diz? Ela fala que você tem que ler, né? O algoritmo tem que ler as dimensões, que é a largura e o comprimento, e tem que exibir, ó, a área do terreno. Quais seriam as entradas? As entradas são a largura e o comprimento do terreno. E a saída, como a gente leu lá, é justamente a área do terreno. Vou criar aqui uma variável chamada área underline terreno. Então, a partir da largura e do comprimento, eu tenho que ter uma saída lá no terminalzinho do prompt, né? Eu tenho que ter a saída como o cálculo da área do terreno. Então, como é que a gente, a partir da largura e do comprimento do terreno, chega na área do terreno? Utilizando a fórmula que foi dada na questão, né? Está dizendo aqui que a área, né, de um retângulo é igual a largura vezes o comprimento. Então a gente volta aqui e bota, ó, a área do terreno é igual a quem? É igual a largura multiplicado, né, no caso asterisco, pelo comprimento. Então, assim, antes de começar a criar o algoritmo, é importante que vocês pensem um pouco, né, em termos de entrada e saída de dados, tá certo? Porque a máquina, como a gente falou, ela recebe dados de entrada, né, processa e exibe esse resultado aí processado a partir dos dados de entrada.
Então, só lembrando, qual é o comando que a gente utiliza para capturar os dados do teclado? É a instrução leia, né? Então, leia, ó, quem? Abriu parênteses aqui, ó, a largura. Depois ele vai ler também, ó, leia o comprimento, né? Então, a entrada de dados ela é caracterizada pela utilização da instrução leia. E a saída, qual é o comando de saída? É o escreva, né? Escreva. Aí tem aqui, abre parêntese, o argumento é a própria variável, né? Que você calculou ali na parte de processamento. E tá aí o algoritmo feito. Tá? Então, quando o algoritmo é muito grande, a gente não vai saber de antemão todas as variáveis envolvidas. Então, você rascunha, faz um pequeno algoritmo antes, né? Pensa um pouquinho e depois você define as variáveis. Tá? Então, aqui, ó, na linha 3, que trata da declaração de variáveis, deixa eu só melhorar essa organização do código aqui, né? Pronto, ficou aqui. 1, 2, 3, 3, isso. Aqui variáveis. Então, quais serão as variáveis? É a largura do terreno, vírgula, o comprimento, vírgula, e a área do terreno. O tipo de dado aqui é real. Por quê? Porque no caso um terreno ele pode ter 2,5 metros por 10 e, sei lá, 10,3 de largura. Tá? Então são números quebrados, né, com casa decimal. Então a gente está com o algoritmo pronto. A gente falou em termos de entrada, processamento e saída. E a partir dessa divisãozinha, né, que a gente fez, a gente conseguiu chegar nas variáveis. Então o algoritmo é isso, já está pronto. Aí vamos executar, né? Vou clicar aqui em Run executar, ou F9, ou então no ícone aqui, ó, Run, né, botão executar. Executei, ele exibiu aqui o prompt de comando. Ele está esperando que eu digite quem? A largura, ó. Tá aqui na linha 6, então largura 10. E vou colocar aqui 2. Opa, deu um erro aqui, o que ele está falando? Ah tá, estava esquecendo de um detalhe, né? De mudar aqui. No caso não é igual, né? É maior que tracinho. Tá? Isso aqui indica uma atribuição. Tudo bem? Eu vou executar de novo. Então vou colocar aqui 10. E 10 por 2,5. Então dá 25. Então tá ok aí. O cálculo está sendo feito corretamente. Vamos salvar o nosso algoritmo. Aqui na pasta eu vou chamar de lista 1, questão 2. Lista 1, questão 2. Salvei. Pronto.